Olá meninas, tudo bem com vocês? A peça que nós vamos aprender hoje é essa daqui, tá bom? É o ursinho, é uma pecinha muito versátil, uma peça que você pode usar tanto pra menino quanto pra menina, pode acrescentar acessórios e tirar acessórios, tá bom? Eu espero que vocês gostem e se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanha, porque eu vou estar sempre postando novos videozinhos, tá bom? Um abraço para todos vocês e bom aprendizado. Então, meninas, nós vamos começar pegando o molde, tá? Vamos imprimir o molde ou tirar da tela do computador. Vamos no papel durinho, colocar no papel duro e vamos recortar, tá? Então, vamos recortar todinho em cima da risca, bonitinho, porque dele depende o acabamento do nosso ursinho. Recortei. Agora, nós vamos posicionar em cima do feltro. Aqui eu já tirei um lado, né? Então, agora eu vou riscar o outro lado espelhado, tá bom? Então, eu vou riscar com essa canetinha aqui, que é uma canetinha fantasma, tá? Mas você pode riscar com a caneta que você tiver, tá bom? Pode ser uma canetinha preta. Geralmente eu risco com uma preta ou então com azul, tá? Ou com uma roxinha, marronzinha. E aí você vai recortar, tirando todo o risco, tá? Então vamos recortar assim, tirando todo o risquinho, tudinho com um acabamento bem legal. Depois, se tiver ficado alguma coisinha, a gente retira com a tesoura meio de ladinho, tá bom? Então recortamos aqui. Vamos recortar a outra peça, tá bom? Rapidão. Temos as duas pecinhas recortadas, né, da cabecinha. E aqui eu tenho todas as peças que eu teria que recortar, já recortadinha. Então, eu tenho todas as pecinhas que eu tenho que recortar aqui, recortadinha. E as outras pecinhas eu só risquei porque eu vou costurar na máquina. Eu vou posicionando aqui as pecinhas, tudo no lugar para eu ter uma noção. E não esquecer de pôr o avesso com o avesso. Posicionar para eu ter uma noção de... Essas são as partes que eu vou recortar, tá? Essas outras partes eu vou reservar porque eu vou costurar na máquina. E agora, nós vamos dublar as orelhinhas, tá bom? Nós vamos posicionar as orelhinhas em uma outra parte de feltro, vamos dublar com cola de silicone. Essa cola de silicone pode ser qualquer cola de silicone, tá bom? Nós vamos passar deixando uma margem para costura. Ali é onde a gente vai passar a costura, né? Lá no pezinho, onde vai ficar encaixado dentro da cabecinha. E a gente vai pressionar bem pra ficar bem coladinho. E vamos também cortar. Vamos recortar bem rentezinha a outra parte que a gente já recortou, tá? Então, vamos cortando, cuidado pra não coisar cola na tesoura, né? Pra não passar cola na tesoura. E aí, nós vamos recortar. Nós vamos fazer a mesma coisa com essa outra parte, tá? Então, vamos lá. Cola toda ela, pressiona bem. Agora, depois de todas as partes dubladas, nós vamos colar o que é o ouvidinho e a parte de dentro, essa manchinha. Também vamos colar deixando um espacinho. A gente pode colar também com cola quente. Mas aí vai do que você preferir, porque né, todo mundo tem uma pistola em casa. Colamos as duas partes, tá bom? Agora, nós vamos posicionar na cabecinha. Nós vamos colar aqui, ou então costurar. Eu vou colar, porque eu acredito que dá um bom acabamento e economiza tempo, né? Se você estiver fazendo para vender, não esqueça de deixar a margem ali da costura,
onde vai costurar, ó, perceba que tem mais ou menos uns 2 milímetros de distância. E aí, eu vou posicionar aqui. Então, pressiona bem, pra ficar bem coladinho. E agora a gente vai marcar os olhinhos e a posição das orelhinhas, tá? A posição da orelhinha fica a critério seu, você pode marcar onde você quiser. Eu escolhi essa posição aí, marquei no meu molde, mas pode ser a posição que você desejar, tá bom? Então, marquei aonde vai ser. Aqui eu tô marcando com a caneta porque ela apaga com o calor. Se a sua caneta não apaga com o calor, não marque com a caneta, tá bom? Ou então marque por dentro, tá? Marque com alfinete, tá bom? Marquei os olhinhos e marquei aqui o lugar das orelhinhas. E agora, eu vou marcar também o narizinho e vou posicionar as orelhinhas, tá? Então, eu posso prender com um alfinete. Aqui eu vou prender com... Aqui eu prendi com esse prendedorzinho, mas você pode prender com o que você tiver para prender. Ou você pode enfiar a orelhinha um pouco mais pra dentro e colocar um pinguinho de cola, tá bom? Pode ser com esse alfinetinho, o que você tiver em mãos, tá? Ou simplesmente firmar na hora que você vai costurar e não precisa necessariamente estar preso. Então, depois de tudo presinho ou posicionado da forma que você quiser, a gente vai fazer o caseadinho, tá? Com uma linha só. No caso aqui eu vou fazer com uma linha só, com uma perninha de linha só, tá bom? Então, eu vou fazer um nozinho no início da linha e vou começar um caseadinho, tá? Então, vamos lá pro nosso caseado. Vamos entrar no meio do sanduichinho aqui, entre as 3 partes, né? Que são 3 partezinhas. Vamos entrar aqui, sair no meio também e passar dentro da linha e seguir fazendo o primeiro pontinho. Puxa, passa dentro da linha, desce, passa dentro da linha. Esse é o pontinho caseado, o famoso pontinho caseado, tá? E a gente vai fazer todo ele até chegar aqui. Quando chegar aqui, né, chegamos aqui, agora a gente vai fazer o pontinho pra unir a orelhinha. Temos aqui o último pontinho, e esse pontinho a gente faz assim. A gente vai entrar embaixo, tá difícil. Vamos entrar embaixo, vamos sair embaixo, entramos embaixo, saímos embaixo, e aí, puxa, deixa um pedacinho da linha pra fora, e vamos voltar por cima, no mesmo rumo, só que em cima. E aí, vamos passar por dentro da linha e vamos puxar, tá? E assim nós vamos fazer todo ele. Vamos fazer mais um. Entra embaixo, sai embaixo, volta em cima, passa por dentro da linha e puxa. Agora vamos casear tudo. Terminamos de casear tudinho. Nós vamos encher com fibra siliconada.
sempre ajeitando com a tesoura. Vamos colocando e ajeitando com a tesoura, colocando e ajeitando com a tesoura. E vamos pressionar agora e fechar com a peça já bem cheinha. Então, vamos continuar fazendo o pontinho caseado de onde a gente parou. E vamos fazer até o final. E casear tudinho, tá? Vamos lá. Sempre ajeitando pra não ficar de fora. Tudo caseadinho, agora a gente vai dar o último pontinho. Vamos entrar, passar por dentro 2 vezes, puxar bem, entrar e sair em algum lugar na peça, tá? Cortar a linha. Agora nós vamos colocar os olhos com essa linha. Agora nós vamos escolher o tamanho da bolinha. Então, escolhemos a bolinha adequada. Nós vamos primeiro entrar com a agulha e sair no meiozinho da peça e voltar pelo mesmo caminho e puxar bem para fazer o aprofundadinho dos olhos, tá? E a gente vai puxar. Agora, depois que a gente puxou, nós vamos colocar a pérolazinha ou a bola plástica, dependendo do lugar, você vai achar com esse nome. Ou pérola preta ou bola plástica. Essa é do tamanho de 4 milímetros, essa que eu tô usando. Do outro lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos sair um pouquinho mais pra cá. Ou você pode escolher também sair no mesmo buraquinho. Você centraliza o buraquinho pra sair tudo no mesmo lugar. E vai fazer pra ficar mais ou menos da mesma profundidade. E nós vamos colocar a outra pérola pra formar o outro olhinho. E a gente dá o último pontinho, entra e sai em outro lugar. Pra linha ficar escondida e também para dar uma segurança maior na nossa costura. E aí, pra tampar um pouco o buraquinho, a gente faz esse movimentinho puxando o feltro aí pra dentro. Isso eu aprendi com a Fernanda Lacerda, numa das lives, nos cursozinhos que ela mostrou esse truquezinho, tá? É uma coisa bem legal que dá uma escondidinha um pouquinho no, né, se a linha for de outra cor, diminui um pouco o defeitinho que fica aí atrás. Agora a gente vai pôr o narizinho aqui, né, esse narizinho aqui, e eu vou fazer ele num feltrinho caramelo. Então a gente posiciona aqui, na onde mais ou menos a gente quer colocar. Eu já tinha feito a marcaçãozinha do nariz, mas agora a gente pode vir com a cola quente ou com a cola de silicone e posicionar. Pressiona um pouco e ela seca bem rapidinho, né? Então você pode usar a cola de silicone se você preferir. Agora a gente vai esfumar as bochechas. Aqui eu vou usar o blush, que é bem mais acessível, mas a gente pode usar também a tinta de tecido, aquela rosa chá, que é a que eu uso aqui no ateliê e é o que a Fernanda Lacerda ensina a utilizar também. Só que no momento que tá a mão aqui é o blush, então nós vamos utilizar o blush, tá bom? Tem algumas pessoas que fazem também com giz pastel, o esfumadinho. Aí vai do que você estiver à mão,
do que você tiver em casa para você fazer esse efeito. Agora nós vamos fazer a parte que é feita à máquina. Nós vamos costurar com linha reta mesmo, não é caseado, na máquina, tá? Então eu risquei 2 vezes os bracinhos, vou riscar aqui o lugar onde eu vou abrir para desvirar a peça, e aqui não precisa vai deixar a abertura ali em cima, então a gente não precisa marcar o lugar de desvirar. Nós vamos usar a máquina para fazer mais rapidinho, né? A gente vai, ó, contornar aqui tudinho, fazer todo esse percurso e vai deixar abertinho aqui em cima. Aqui nós vamos contornar tudo, por isso que eu fiz esse lugarzinho para abrir. Aqui vai abrir por aqui, né? Então, vou deixar esse espacinho. Aqui nós vamos abrir por esse cortezinho, tá bom? Então, vamos pra máquina. E vamos costurar. Aqui eu tô usando uma broda, mas você pode usar a que você tiver, tá bom? E a gente vai fazer todo o contorno, tá? Bem devagarzinho. Se você não tiver uma máquina, você pode fazer à mão. Ficou assim, tá vendo? Fiz todo ele, tá? Tudo na máquina mesmo. E você pode fazer à mão também, se você não tiver. Agora é só recortar, pode recortar pertinho, não tem problema. Dá pra casear tudo à mão, né? Mas se você tiver a máquina, agiliza o processo, né? Se você fizer bem devagarzinho, fica bonitinho e agiliza o processo, seu trabalho fica mais... Você pode fazer um valor mais em conta para o cliente. Você pode também ter uma produção maior em menos tempo. Agora a gente vai tirar o risquinho da caneta, porque corre o risco dela manchar a nossa peça, tá? Essa canetinha, se a gente deixar ela na peça, pode ser que ela manche. Então, a gente tira com o ferrinho ou com a pontinha da cola quente, tá? Vamos lá. Vamos desvirar a nossa pecinha. Então, a gente vai... Eu não tenho desvirador de boneca aqui. Em vez de desvirar com uma tesoura, com o que a gente tiver. Vamos lá. A gente vai empurrando. Essa parte todo mundo sabe como é que faz, né? Não é fácil. De todo o processo, acho que essa é a parte mais demorada, desvirar. Mas ainda assim, entre a costura à mão e a costura na máquina, compensa muito mais. Se você tiver o cuidado de costurar devagar, fica um processo bem finalizado, com bom acabamento. E a dica é você passar a tesoura por dentro e ajeitando a costurinha, tá? Aqui a gente vai desvirar por esse espacinho que a gente deixou. Opa! Começou a descosturar aqui. Vamos lá. Eu levei pra máquina, costurei, desvirei, né? E agora estou ajeitando aqui a costura com a pontinha da minha tesoura, que na realidade não tem ponta, né? Mas que ajuda a ajeitar os pontinhos no lugar e ficar ali bonitinho, ficar uma costura ajeitadinha. Igual, para ter um acabamento semelhante ao do pontinho caseado. Agora a gente vai encher, da mesma forma que a gente encheu a cabecinha, tá bom? Então vamos colocando o enchimento e ajeitando, colocando o enchimento e ajeitando com a pontinha da tesoura, certo?
todas as partezinhas cheias. Agora a gente vai fazer a pintura aqui do pezinho, tá? Então, a gente vai fazer primeiro aqui o centrinho, tá? Eu tô fazendo com o blush mesmo, mas você pode fazer com a tinta. Se tiver uma bolinha maior, você pode utilizar. Se tiver aquele que faz bolinhas, você pode fazer com a tinta. Aqui eu vou fazer com o cotonete e com o pincel mesmo. Só marcando aqui o lugar onde seria as patinhas. Pode fazer também com feltro, tá? Mas eu acho que assim é mais prático, fica bonitinho, fica esfumadinho, dá um bom resultadinho, né? Então agora nós vamos colar, montar o nosso bichinho, tá bom? Vamos passar cola, posicionar bem a cabecinha e segurar bem firme. Saiu um pouco da câmera. Mas você vai segurar bem mesmo, tá? Posicionando, segurando até secar, porque senão fica feia a cola. Você pode colocar um alfinete pra segurar, se você não tiver tempo pra deslizar. E agora a gente vai colocar os bracinhos. Aqui eu não fechei a pecinha, porque a gente vai passar cola quente e vai pôr ali na pecinha. Então, a cola quente vai esconder esse buraquinho. Tem necessidade da gente perder tempo costurando. Como é uma peça decorativa, não é uma peça que vai ser manuseada, tá bom? E nós vamos colocar do outro lado. Vamos posicionar mais ou menos na mesma alturinha, tá? E vamos colocar, tá bom? Terminando de encher toda a nossa peça, nós vamos finalizar aqui. Poderia ser caseado, mas a gente pode finalizar também com a colinha quente aqui na pontinha e segurando bem pra ela ficar bem rentezinho. Então, a gente perderia tempo caseando, a gente pode economizar o tempo aqui colando direto com a cola quente. Né? Pode colocar um prendedorzinho pra esperar. E nós vamos encher as nossas mãozinhas, tá? Então, pra encher as mãozinhas aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, só que agora é pela fissura que a gente fez, tá? Vamos colocando o enchimento. O processo de encher é o mesmo, tá bom? Então, a gente posiciona aqui, segura o nosso último bracinho, um tempinho pra ele ficar coladinho, e assim fica o nosso ursinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo videozinho.